So I find it very peculiar that Pedrinho would be at this meeting today talking about financial fair play to limit spending just because his staff didn't work out so well. They tried to do the same thing, it didn't work, and now they're at a meeting where we're not invited, complaining about how much we're spending. If 777 were still on track, Vasco would be doing the exact same thing right now. Last point to the other clubs. One, we are acting in compliance with financial fair play. We're spending 45% of our revenues on salary. What we're doing with our capital is investing in assets, buildings, and player contracts. And as far as the people being offended that Botafogo is suddenly strong again, we are the most traditional club in Brazil. We are the glorious. We earned that name for a reason. Don't be so surprised that Botafogo has returned among you as one of the top teams in Brazil. O Flamengo arrecada mais de 1 bilhão. Isso. Ele usa 800 milhões de contratação. Você fala, o dinheiro do Flamengo veio todo de arrecadação com o futebol. Os cinco times que o Martim acabou de falar, a última frase dele, me parece que é uma frase que tem que ser muito bem exposta, porque às vezes no imaginário das pessoas, em função da declaração do presidente Rodolfo Landim, logo depois da derrota do Flamengo para o Botafogo por 4-1, fica parecendo que há alguma coisa errada. Ele disse aqui agora que o Botafogo faz não tem rigorosamente nenhum impedimento. Discutir o fair play financeiro, acho que é uma discussão saudável. É uma discussão... Mas é bom esclarecer, porque senão... Claro. E além disso, tem casos que até eu considero mais graves, como, por exemplo, Corinthians e Cuiabá. O presidente do Cuiabá falou abertamente, o Corinthians vem aqui, contrata o Ranieri, leva o jogador e não paga. Eu tenho que disputar o campeonato só botando o Botafogo, é outro ponto, né? O Botafogo sem investiu usar jogadores sem receber o dinheiro. 350 milhões de reais em contratação esse ano, aproximadamente, né? Então, assim, o mundo do futebol pergunta, peraí, esse dinheiro o Botafogo gera, esse dinheiro é gerado pelo futebol do Botafogo? É isso que está sendo debatido. E tem uma pegadinha, assim, que eu acho muito difícil disso ser controlado, que é o seguinte, digamos, vou dar um exemplo fictício, tá? O Coutinho monta um time... E ele não quer montar um time comum. Não. E aí eu patrocino o Coutinho. Cara, e aí eu coloco um patrocínio de 1 bilhão de reais. A minha camisa vale 100 milhões, eu pago quanto eu quiser. Essa é a questão que atormenta o futebol europeu. E aí o Coutinho vai dizer, ó, eu tenho um patrocínio de 1 bilhão, então eu posso gastar 900 milhões em contratação. Para mim, esse seria o beabá, é o ponto levantado pelo PC. Não que não tem que ser fiscalizado, eu acho que o futebol tem que ficar atento, que dinheiro estranho ao futebol não comece a entrar nos clubes, que os clubes vivam de dinheiro do futebol. Isso eu acho muito importante isso. Mas é uma questão difícil de ser fiscalizada mesmo, mas tem que se ficar atento a ela. O que é muito simples, no ponto levantado pelo PC, é o seguinte. O Corinthians vai lá e tira o Ranieri do Cuiabá. Não paga. Então o Cuiabá perde um jogador, não recebe, está disputando o rebaixamento com o Corinthians. Aí o Corinthians vai lá e fala, agora eu vou trazer o Depay. Aí eu acho que deveria haver um controle, cara. Senhores, temos uma discussão, hein? O que é que vocês pensam sobre essa questão envolvendo o fair play financeiro, hein, Mari Pereira? É uma discussão, então, dos outros países e que agora também chega aqui ao Brasil. É necessária, né, Bruno? Acho que é necessária, assim. A Vicky traz pra gente todas as informações, né? Enfim, é um debate que ele já tentou acontecer uns anos atrás, não foi pra frente por parte da CBF, né? Não foi pra frente, mas eu acho que é um ponto, sim, a ser discutido. Pra mim, eu acho que principalmente, na verdade, assim, por conta da chegada das SAFs. Porque a estrutura muda, né? O jeito de fazer negócio muda no Brasil. Então, assim, a gente, por muitos anos, acostumou a ver o futebol sendo feito por parte dos clubes quase sempre desse jeito desesperador, com muitas dívidas, com altos salários, é normal no mundo do futebol, mas os clubes com essa dificuldade da saúde financeira. Então, assim, os que conseguiram arrumar a casa nos últimos anos têm se destacado. O Flamengo passa menos por isso, porque ele arrecada muito, né? Impressionante, olha a matéria mostrando, assim, 30%, né? Se eu não me engano. 30%. Nossa, investiu tanto, sim, só gastou 30%. Tanto, né? A gente falou de como pagou a vista o De La Cruz, a gente falou, assim, como ele vai atrás dos reforços com muita força, porque ele tem essa capacidade e esse potencial. Do Alcaraz agora? Do Alcaraz, exatamente. Então, assim, o Botafogo, ele começa a chamar a atenção agora por conta disso, porque daí ele vai superando muito esses números, né? Ele vai, com os seus próprios reforços, tornando um maior que o outro na questão financeira. Então, um vai superando o recorde de transação do outro, né? Mas o Textor tem um ponto, assim, a SAF do Vasco não funcionou. Se ela tivesse funcionado, será que ela também não seria tão agressiva assim financeiramente no mercado? Então, acho que o debate ele tem que ganhar mais força, principalmente com a chegada das SAFs. O que você pensa, Marimar? Então, concordo que o debate é necessário. A Mari foi perfeita, precisa. Esse cenário muda com a chegada, com a mudança da regulamentação, que permite as SAFs, e aí tem uma injeção muito maior de dinheiro em um mercado que tinha o dinheiro mapeado, que as pessoas sabiam mais ou menos. Eu não concordo que essa discussão seja enviesada. Quando a gente está falando de
clubes estão gastando demais e eles vão acabar sendo campeões, o Bahia pode ser campeão 17 vezes em 20 anos. Eu acho que a gente está falando do topo da pirâmide. E o topo não se sustenta se não tiver uma base. O topo vai cair se não tiver a base. A conversa, para mim, é um projeto semelhante ao que trabalha hoje a Premier League, que é o projeto de gastos e responsabilidade. Por quê? Porque senão, Bruno, não é que o Bahia vai ser campeão 17 vezes em 20. É que daqui a pouco vão ter 4 ou 5 clubes saudáveis só no Brasil. Os outros vão acabar. Então o projeto é, vamos primeiro trabalhar isso, a base da pirâmide, quanto dá para gastar por ano? Até porque, de repente, até um clube pode ser campeão. Se endividando e depois... Bom, o Atlético foi campeão brasileiro em 2021 e um ano antes a gente entrevistou o presidente do Atlético e ele falou, olha, se esses caras não botassem o dinheiro, os 4 R's, a gente estaria na segunda divisão. Então, olha só o salto de você não ter condição de estar na primeira divisão para ser campeão. Para mim é quanto dá para viver e quanto dá para gastar. Dá para gastar, dá para se endividar por ano, 30% do que você consegue pagar, mas com um projeto de salários vão ser mais baixos, que aí vai dar tempo de no outro ano, com a arrecadação que você teve naquele ano, você não lutar para não cair ou não lutar também. Vamos fazer um projeto que mostre que é possível ser sustentável. Depois que se montou a base, então tá bom. Então quanto vamos poder gastar além? Isso. Para mim ele é enviesado e ele é só do topo, ele é exclusivista, ele é fashion. É só para ganhar. É o projeto do holofote. A discussão tem que ser a sustentação do futebol brasileiro. Primeiro. Não é né, gastar muito ou gastar pouco, mas os clubes gastarem dentro da possibilidade deles. Sim. Dentro do que eles arrecadam. Sim, do que é possível. Até para... Isso pouparia, inclusive, a grana das SAFs. Sim. Se tivesse um projeto anterior assim, os clubes estariam saudáveis. E o grande exemplo é a Fortaleza. Exato. E o grande exemplo negativo talvez seja o Cruzeiro, que foi campeão e no ano seguinte quebrou.